Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico. Que a paz de Cristo seja com todos. Hoje nós vamos trazer um estudo baseado no tema Onde está o problema? Baseado na primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Se você estiver com a sua Bíblia, poderá acompanhar na sua Bíblia. Caso não esteja, você poderá acompanhar a leitura desse texto aqui na tela. Diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 10. Irmãos, quando nós falamos a respeito de onde está o problema, todos nós temos as nossas dificuldades na vida. E o Evangelho, ele é um elemento que vai nos proporcionar a mudança de vida. E como é que isso ocorre? Como nós podemos ter a nossa vida transformada através do Evangelho, através de Cristo, através da palavra de Deus? Então eu vou explicar para você a respeito, de encontrarmos o problema, localizarmos o problema na nossa vida e, uma vez localizando este problema, buscarmos uma solução. E é nesse sentido que eu gostaria de ajudá-lo. O apóstolo João, ele está falando a respeito da vida com Deus. E ele havia experimentado isso, Ele utiliza, inclusive, os sentidos quando ele diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, ou seja, ele usou a audição. O que vimos com os nossos olhos, então ele usa a visão, o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, ele usa o tato. Isso mostra que ele está testificando de algo que ele experimentou na sua vida. Ele então mostra que a sua vida, uma vez estando transformada através desses elementos que foram trazidos até ele, através desses sentidos, ele vai dizer o seguinte, que às vezes nós temos um determinado tipo de comportamento que não condiz com a palavra de Deus, ou seja, não estamos alinhados a Deus. O exemplo que ele está dizendo é: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nós estamos mentindo e não estamos praticando a verdade. Se ele é luz, temos que andar na luz.
Outro exemplo que ele traz é: se dissermos, né, se falarmos que nós não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se dissermos que nós não pecamos, nós fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Veja que ele traz uma determinada situação que pode levar o indivíduo para o caminho da vida ou pode levar o indivíduo para o caminho da morte, ou seja, da separação de Deus. Vamos entender agora como tudo isso ocorre em nós. Veja nesse gráfico que eu preparei, nós temos duas realidades. Nós temos uma realidade que nós chamamos de realidade externa. A realidade externa é aquilo que está fora de nós. É o mundo em que eu habito. Esse mundo, né, que eu habito é o que nós chamamos de realidade externa. Tudo que está aqui fora de nós vai ser absorvido por cada um de nós através dos sentidos, da visão, audição, paladar, o olfato, o tato. E isso aí vai criar um pensamento, uma imaginação, uma realidade interna. Tudo aquilo que você vê, ouve, experimenta, sente o cheiro, toca, você vai criando essas realidades que nós chamamos de realidade interna. Esse é o mundo que habita em mim. Eu criei uma realidade na minha vida. E aí, essa realidade, ela é diferente da realidade externa. O que eu quero dizer a você é que a mudança e a transformação dessas realidades depende de como você está absorvendo essa realidade externa e criando essa realidade interna. Vamos ver como isso ocorre na prática. Quando você vê um cachorro, por exemplo, vindo na sua direção, isso pode gerar um sentimento. Você vê aquele cachorro, o cachorro de repente está latindo, então você vê, ouve. Isso pode gerar uma realidade interna. Você pode pensar assim: o cachorro vai me pegar, ele está vindo na minha direção. Então aquela imagem que foi gerada na sua mente, né, pode também causar, né, pode te levar a um estado positivo ou negativo. Você pode ficar com medo, isso pode alterar a sua fisiologia e vai gerar também um comportamento na sua vida. O resultado qual vai ser? O resultado pode ser que você saia correndo. E de repente, né, aquela realidade interna que você teve, de que o cachorro estava vindo na sua direção para te pegar, o cachorro pode ser um animal manso, ele vinha alegremente, né, correndo pela rua, talvez até para encontrar-se com o seu dono, que talvez pudesse estar vindo atrás de você. Mas você gerou toda uma emoção, todo um estado diante daquele fato que aconteceu. Então, a realidade interna, né, pode gerar pensamentos, sentimentos. É o mundo que habita em mim. A forma como eu vou interpretar essa situação. Coloquei aqui uma frase para você pensar. Vigie seus pensamentos, pois podem virar palavras. No exemplo que eu dei, né, se aquilo gerou sentimentos em você, se você pensou que o cachorro vinha te pegar, você pode ter gritado, por exemplo, socorro, né? Poderia ter pedido ajuda
Isso então gera palavras, né? Essas palavras, elas mostram uma realidade interna. Eu quero que você entenda esse processo, porque a forma como nós interpretamos essas realidades internas, essas realidades externas, desculpe, elas vão gerar pensamentos e palavras. A forma como você se comunica com as pessoas. Então, por exemplo, nós não podemos, né, julgar as pessoas. Por quê? Porque nós não temos uma compreensão exata daquilo que as pessoas estão falando. Né? Por isso você precisa vigiar as suas palavras, aquilo que você fala. O mundo, né, em que nós habitamos, ele tem a sua realidade externa. E a forma como nós interpretamos tudo isso, né, através dos sentidos que nós temos, pode gerar pensamentos, que podem gerar palavras, e essas palavras podem machucar, podem ferir, podem edificar, podem transformar e podem gerar também comportamentos na sua vida que podem ser positivos ou negativos. Hoje eu estou aqui para te ajudar nessa parte, para que você tenha uma vida integralmente positiva, superando todas as dificuldades, os seus medos e criando uma nova realidade. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, para que você possa entender essa situação. Se eu chegasse para você nesse exato momento e dissesse as seguintes palavras: poxa, ontem eu jantei com um pessoal muito legal. Qual é o pensamento que vem a você? Se eu dissesse que ontem eu jantei com um pessoal legal. Então imagine agora o que você, né, está criando na sua mente. Você não pode chegar, né, a um resultado positivo, porque nessa frase que eu usei, eu omiti alguns dados propositadamente, né? Por que eu não posso acreditar imediatamente naquilo que a pessoa está falando? Justamente porque eu posso criar uma realidade interna totalmente falsa, totalmente prejudicial àquilo que a pessoa falou. Então, na frase que eu disse, ontem eu jantei com um pessoal legal, eu fiz algumas omissões. Embora você tenha imaginado, você tenha pensado, a omissão que eu fiz, ela não pode dar a você uma visão correta, um pensamento correto, uma imaginação correta daquilo que eu estou realmente querendo falar. Então, por exemplo, com quem que eu jantei? Onde é que foi que eu jantei? Qual a hora, né, desse jantar? Quantas pessoas estavam comigo? Então, por causa dessa omissão, você acabou preenchendo as lacunas. Mas você preencheu de acordo com a sua realidade interna. Em outras palavras, você acaba generalizando ou acaba distorcendo aquilo que eu falei. Então, para você entender, né, o que eu disse, você precisa buscar mais informações, você tem que observar o seu mapa interno, né, a sua mente, o seu coração, os seus sentimentos. Então eu poderia ter jantado com pastores, poderia ter jantado com a minha família. Você pode estar perguntando, será que você comeu comida japonesa? Na realidade, você não pode entender
o evento como ele realmente foi. Porque a comunicação, ela se torna falha. E aí ocorre alguns fenômenos, né, que pode ser, dentre eles, a distorção daquilo que eu disse. Então, o que traz resultado na sua vida, ou seja, na vida de uma pessoa, não é o que acontece fora da pessoa, é o que acontece dentro da pessoa. Não é a realidade externa, é a realidade interna. É ali que ocorrem todos os nossos problemas. Uma pessoa, né, que vai fazer, por exemplo, uma prova de múltipla escolha. E ela tem que marcar ali A, B, C, D, E. Eu pergunto a você, onde é que está a solução deste problema? A solução do problema está ali, nas próprias respostas que você está marcando. Então, o problema está ali na sua frente. E a resposta do problema também está ali, na sua frente. Só que você não vê. Você tem dúvidas, você acaba questionando. Então vamos ver aqui um exemplo. Dentro de uma realidade externa, aquele exemplo do cachorro que eu dei. Vamos supor que você passe a ter medo de cachorro. E aí você não pode ver um cachorro que você fica com medo. Esse medo de cachorro, essa fobia que você adquiriu de cachorro, o problema está onde? No cachorro ou em você? Quem tem medo de aranha, quem tem medo de injeção, né? Quem tem medo de lagartixa, quem tem medo de cobra, e não pode ver, né, esses animais. A realidade externa não está aqui. Não tem nenhum aparelho de injeção, não tem nenhuma aranha, não tem nenhuma lagartixa. Mas a realidade interna, ela está. Por isso você sente medo. Por isso você não consegue vencer. A realidade interna que foi criada por você gera esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções. Veja o gráfico que eu vou te mostrar agora, né, e vou responder a pergunta. Quem define o nosso destino? Essa é a pergunta. Quem define o nosso destino? É Deus ou somos nós? Bom, é claro que Deus está acima de todas as coisas. Mas quem define o nosso destino somos nós mesmos. Nas escolhas que nós fazemos. E como é que isso ocorre? Como é que nós definimos o nosso destino? Observe nesse gráfico aqui. Você tem um pensamento. Esse pensamento foi criado através das realidades externas. Pela sua vida, por tudo aquilo que você viu, ouviu, sentiu desde criança. Então, isso cria um pensamento. Esse pensamento, ele vai gerar palavras. Ou seja, as suas palavras são de acordo com os nossos pensamentos. Ou pelo menos deveriam ser, né? Você pensa para falar. Essas palavras que você diz, elas vão gerar ações. Essas ações, por sua vez, vão criar hábitos na sua vida. Esses hábitos, né, fazendo sempre a mesma coisa, vão mudar o seu caráter. E o seu caráter vai definir o seu destino. A pergunta que eu quero fazer a você, né, neste momento, é: onde começa, né, a definição do nosso destino?
Começa nos nossos pensamentos, sentimentos, emoções. Dentro de nós, dentro da nossa realidade interna. Então, começa com o pensamento e termina com a definição do destino. Se termina em destino e começa em pensamento, onde é que nós definimos o nosso destino? Onde nós começamos a definir o nosso destino? É aqui. O nosso destino, ele não é definido aqui. Aqui está a definição, né, do destino, ou seja, o que aconteceu. Mas a definição do destino está aqui, no nosso pensamento, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Ou seja, está dentro da nossa realidade interna. O que nós temos que começar a mudar? Algumas pessoas mudam as suas ações. Por exemplo, quem tem medo, né, de alguma coisa, quem tem alguma fobia, medo de andar de elevador, por exemplo, ela começa a fazer algumas ações, né? Começa a dizer algumas palavras. A partir desse momento, né, vou conseguir andar de elevador. São boas palavras, porque ela está querendo mudar o seu pensamento. Mas eu digo a você, se você mudar o seu pensamento, você consegue mudar tudo isso aqui. Mudando simplesmente o seu pensamento, você vai redefinir o seu destino. Vamos a um caso que a Bíblia relata. Entre amor, né, e ódio. Né? Ódio e amor. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 11 e 12, ele diz assim: porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Ou seja, o comportamento de Caim, totalmente diferente do comportamento de Abel, já havia sido definido lá atrás, nos seus pensamentos. E ele acabou matando o seu irmão. Então, a ação, né, definiu o destino, os hábitos, o caráter e o destino. Mas onde é que se deu, né, a mudança? Lá atrás, nos pensamentos que ele teve. Então vamos analisar aqui esse texto, lá em Gênesis capítulo 4, versículos de 1 a 16, que diz assim: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz a mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eirou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se fizeres bem, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, ou seja, o seu sentimento, né? As suas emoções, o seu pensamento. Mas sobre ele deves dominar, ou seja, dominar esse sentimento, esse desejo, esse pensamento. E falou Caim com seu irmão Abel,
E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel e o matou. E diz o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. E serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse, qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Observe, né, nesse relato bíblico, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre o texto, mas aquele sentimento, aquele pensamento inicial acabou definindo o destino de Caim. É assim que acontece. Onde é que estava o problema de Caim? Na oferta? Não. Estava no seu pensamento. Só que ele deixou que esse sentimento, que esse pensamento se tornasse algo totalmente negativo na sua vida e levou à destruição. Então, nessa questão do amor e do ódio, né, nós temos lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículos de 19 a 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Veja como a Bíblia nos orienta para os pensamentos, os sentimentos e as ações positivas. Então, como é que eu faço para criar uma nova realidade interna na minha vida? Nós sabemos que a realidade interna, ela vem através dos sentidos, através da realidade externa. E para isso, você precisa criar uma nova realidade externa e, por consequência, vai criar uma nova realidade interna. A realidade externa, quais são? Jesus, a Bíblia, o Evangelho. Servir a Deus. Quando você aceita Jesus como Salvador, quando você permite que a sua vida seja tocada por Deus, quando você começa a ler a Bíblia, quando você recebe este Evangelho, essa realidade externa, né, que é o mundo que você habita, você não sai dele, isso vai para a sua mente e vai criar uma nova realidade interna. Vai gerar uma comunhão com Deus e, por consequência, com o seu próximo. Isso vai gerar perdão, amor, luz, paz, felicidade, tranquilidade. Ou seja, o mundo que habita em mim, ele é transformado através dessas novas realidades que eu permiti que entrasse na minha vida. E bons pensamentos vão virar boas palavras. É nesse sentido que você precisa deixar que a Bíblia, como palavra de Deus, entre na sua vida. E tudo isso gerará uma transformação, criando uma nova realidade, novos sentimentos na sua vida, dentro de você. E é por isso que João ele vai trazer um conselho. Ele diz assim: filhinhos, escrevo-vos
porque pelo seu nome vos são perdoados pecados. Pais, escrevo-vos, porque conheceste aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. É uma nova realidade, é o que nós chamamos de nova vida, de uma transformação através dessas novas realidades de Deus, de Jesus, da Bíblia na sua vida. E ele então complementa dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, ou seja, o seu desejo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Onde estão os seus problemas? As suas dificuldades? Está no vizinho? Está no trabalho? Está na situação que você está vivendo? Não. Os seus problemas estão dentro da realidade interna que você criou. Uma falsa interpretação, talvez, de toda a situação. Talvez uma palavra, um trauma, algum sentimento negativo que foi gerado lá atrás. Mas através da Bíblia, através de Jesus, através do Evangelho, você pode criar novas realidades. Perdoando, amando, arrancando esse ódio do coração, a raiva, a dor, para viver uma nova vida com Cristo e com todos os que te rodeiam. Eu espero ter te ajudado. Eu quero que você aplique esses princípios no seu coração, na sua vida, para viver uma nova vida com Cristo, para viver uma nova realidade externa e, por consequência, uma nova realidade positiva internamente. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.